Bem, pessoal, vamos então para a nossa aula 2, né, continuando aí a discussão de nanociência e nanotecnologia. Vamos avançar um pouco mais, ainda com a parte básica, e a gente vai, como nem todos vocês estudaram esse assunto, no nível que vocês estão, no nível médio, muita gente do primeiro ano, inclusive, então nós vamos discutir alguns conceitos da física quântica e explorar um pouquinho mais o confinamento quântico, e daí desenvolver um entendimento melhor de como as propriedades dos materiais na escala nanométrica, né, são afetadas pelo confinamento quântico, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai discutir hoje. Então, só relembrando o que a gente fez na última aula, nós concluímos discutindo as ondas, né, e falamos das ondas mecânicas, falamos das ondas mecânicas, né, que acontecem quando a gente tem um meio aqui, usando ultrassom, né, para observar um bebê, um feto. Então, é uma onda mecânica, porque você tem a matéria envolvida aqui uma onda na superfície da água, e aqui uma onda na superfície de uma mola, né? E a gente concluiu também, explorando um pouquinho, as propriedades das ondas eletromagnéticas, que são ondas diferentes das ondas mecânicas, e uma das características que a difere, principal, é que ela não precisa de matéria para se propagar, né? A onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. Ok? Então, basicamente foi isso. A gente discutiu nessa coisa aqui que é importante, ou seja, as propriedades da onda. Eu vou relembrar de novo, porque a gente vai precisar disso aqui o tempo inteiro para discutir as coisas dinâmicas, principalmente a questão do comprimento de onda, tá certo? Ou seja, essa distância entre duas cristas ou entre dois vales, né, a gente chama de comprimento de onda. E a velocidade com que essa onda se propaga, né, essa equação, não vamos esquecer, é lambda vezes a frequência. Então, lembrar sempre o comprimento de onda. Todos os efeitos que vão aparecer advindos, né, dos fenômenos quânticos e dos fenômenos que não são, digamos assim, características de partículas, mas características de ondas, estão associadas com o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é central, esse conceito é central em tudo que a gente for discutir de ondulatória, que tem a ver com onda. E como quântica tem a ver com onda, porque são as ondas de matéria, não esquecer desse conceito, né? Bem, então vamos lá. Aqui a gente começa, então, com o espectro eletromagnético, né? As ondas, né, como eu falei para vocês, eles são... Elas estão aí, né, em função do comprimento de onda, tá certo? Então, aqui a gente tem o comprimento de onda, tem a frequência, né, aqui, comprimento de onda. Aqui está o comprimento de onda, aqui está a frequência. Tá? Frequência em hertz, comprimento de onda em metro. Lembrando, né, que para a onda eletromagnética, a velocidade é a velocidade da luz. Isso aqui é lambda f. Lembrando que a velocidade da luz é aproximadamente, vamos só colocar aqui para 300 mil quilômetros por segundo ou 300 mil metros por segundo. Ou seja, uma velocidade gigantesca. Né? Nada se compara, assim, no mundo, no nosso dia a dia, com a velocidade dessa natureza. Tá certo? É por isso que a gente tem muito, ou seja, não foi tão óbvio entender as propriedades que envolvem a luz, porque a velocidade dela é muito alta comparada com tudo que a gente está acostumado no dia a dia. Então, aqui a frequência, Ni, ou aqui está Ni, né, o F, tanto faz, eu vou... tanto faz usar Ni ou F. E aqui está o Hertz, né, que é a unidade, Hertz é o inverso de segundo, né? 1 sobre segundo é o Hertz. E aqui lambda em metro.
Então, veja, o espectro eletromagnético ele começa lá embaixo com comprimentos de onda extremamente pequenos. Ó, aqui está abaixo do nano, né? O nano está aqui, né? Ó, 10 a menos 10. Os comprimentos de onda da ordem de 1 nano está aqui no raio-x, né? E da ordem aqui de 400 até 700 e alguma coisa, em nanômetros, né? Isso aqui em nanômetros, está exatamente o espectro visível, tá certo? A luz com comprimento de onda da ordem de 400 nanômetros é azul, e à medida que você vai aumentando, chega no verde, é mais ou menos 500 aqui, depois amarelo, laranja e chega no vermelho. Então, veja, o espectro eletromagnético, né, que é basicamente, a gente consegue observar todo ele de forma contínua quando a gente tem um arco-íris, que vem da refração da luz nas gotas de água, ele é uma faixa ridícula, né, em termos de tamanho do espectro eletromagnético, tá certo? É uma faixinha muito pequena, muito pequena. Né? Então, ou seja, se você pegar 400 para 700, você não tem nem variação de uma ordem de grandeza, tá certo? Em termos de comprimento de onda. Não muda nem, ou seja, entre o azul e o vermelho, que são os limites que a gente enxerga, a mudança de ordem de grandeza é aproximadamente 2 vezes só. Nós não temos nenhuma ordem de grandeza, tipo 10 vezes. Então, nem muda de escala. Então, a faixa do espectro eletromagnético é muito pequena. Aqui embaixo, né, para comprimentos de onda extremamente pequenos, a gente tem os raios gama. Os raios gama que vêm, são esses raios gamas aqui, né, eles vêm de fenômenos nucleares, né? Ou seja, por isso que eles são tão energéticos. Eles têm comprimento de onda muito pequeno, né? E por isso frequência muito alta, né? Perceba que o comprimento de onda aumenta nessa direção, mas a frequência aumenta na direção oposta. Por quê? Porque eles são inversamente proporcionais. Para a onda eletromagnética, C é lambda F. E isso aqui é constante. No vácuo, esse aqui é constante. Então, quando o lambda aumenta, a frequência diminui. E vice-versa. Mas é justamente o que a gente precisa, porque são esses comprimentos de onda mais abundantes que vem do Sol. Arthur, exatamente. O espectro eletromagnético, apesar dele, de fato, assim, né? Essa é uma questão discutida bastante. O pico de energia que a gente tem da luz que vem do Sol, ela está exatamente no verde, né? Ou seja, basicamente, se a gente fizer uma soma de toda a energia que vem do Sol, ela tem mais intensidade aqui no espectro visível, né? Então, como essa é a fonte principal de energia da vida aqui no planeta, né? De algum jeito, a evolução, o processo evolutivo selecionou, né? Por exemplo, a fotossíntese ela aproveita o máximo possível, ela usa o verde. E a nossa visão também, se a gente fizer um espectro de sensibilidade, a sensibilidade do nosso olho acompanha a intensidade da luz que vem do Sol. Ou seja, tem um casamento muito bom entre a sensibilidade do nosso olho para enxergar, a capacidade dele de resposta e a quantidade de luz que a gente tem disponível. Né? Então, é o processo evolutivo, tá certo? Ou seja, se o Sol tivesse um espectro em outra região, né? E aqui tivesse vida da mesma forma que a gente tem, certamente a gente enxergava em outra faixa. Bem, então, a gente tem aí raios gamas, raio-x, aí aqui os raios-x, né, veja que eles são muito pequenos também, e é por isso, né, que a gente usa raio-x quando quer investigar se um osso quebrou. Por quê? Porque o comprimento de onda é tão pequeno que ele atravessa a matéria, né? Vamos só lembrar aqui uma coisa importante. Quando a gente tem a matéria, a distância entre os átomos, essa distância aqui, o comprimento das ligações, é da ordem, varia entre 1,2 mais ou menos, até 2 angstroms. Então, 2 angstroms, né? Lembrando que um angstrom é 10 a menos 10 do metro. Ou seja, a distância entre dois átomos é da ordem de 10 a menos 10. Então, como é que você passa pela matéria? Se você usar um comprimento de onda visível,
que é grande, ó, é 500 nano. 500 nano, por exemplo, dá 5.000 angstroms. Então, um comprimento de onda de 5.000 angstroms, ele penetra pouco, tá certo? Numa matéria cujos átomos estão empacotados entre 1 e 1,2. Então, ele vai ser absorvido ou vai ser refletido. Aí vai depender das características eletrônicas do material, obviamente. Mas, em geral, quanto menor o comprimento de onda, maior a capacidade de penetração. Tá? E é por isso que a gente usa raio-x, porque o raio-x ele tem comprimento de onda da ordem, né, das distâncias interatômicas. Raios gama, né, que são muito menores, nós somos completamente transparentes, tá certo? Ou seja, se eu levar que ninguém nunca leve, né, um feixe de raio gama sobre si, porque detona tudo, né, causa uma série de reações e gera problemas muito sérios de saúde no futuro, principalmente câncer, porque é uma radiação muito energética. O comprimento de onda, né, olha só, é 10 a menos 16, então é muito pequeno, é minúsculo, muito, muito pequeno. Então, somos transparentes, completamente transparentes a esse tipo de radiação. Passa quase tudo. Então, esse é o espectro, né? É importante a gente ter em mente essas duas coisas, tá certo? Que quanto menor o comprimento de onda, mais energético, quanto maior o comprimento de onda, menos energético. Né? Então, e essa energia, né, a gente pode até calcular essa energia, né, tem uma fórmula que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente pode associar o quanto energético é esse sistema. Né? De fato, a energia do fóton, ela é a constante de Planck vezes a frequência. Então, se a gente usar a equação da velocidade, que é lambda F, lambda ni, né? Tanto faz lambda ni ou lambda F, a gente pode escrever que a energia do fóton é H, que é a constante de Planck. Esse número é muito pequeno, eu vou já mostrar o valor dele. Ele é muito pequeno. Vezes o ni, né? Se a gente tirar daqui, a frequência é C sobre lambda. Então, fica HC sobre lambda. Então, aqui fica muito claro a variação da energia em função do comprimento de onda. Né? Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Então, é por isso que o espectro eletromagnético, aliás, os raios gama, os raios X, os raios ultravioleta, eles são muito energéticos e a gente não pode se expor a essa região, tá certo? Isso aqui é uma região que a gente tem que evitar, porque interfere na nossa saúde. Pelo fato de que, como eles são muito energéticos, ele interage muito com a matéria, ele entra no nosso corpo mesmo, ou seja, ele penetra. Aqui já nem tanto, né, porque onda infravermelho, né, além, elas têm baixa energia, micro-ondas também, por aí vai, ondas de rádio também não tem muita... Em geral, a gente separa, né, daqui para baixo, a gente diz que essas radiações elas são ionizantes. Por que elas são ionizantes? Elas têm tanta energia que elas arrancam os elétrons dos átomos. E aí é aí a origem de todos os problemas. Como ela arranca os elétrons dos átomos, elas deixam as moléculas carregadas. Né? Ioniza a matéria. E aí, quando você ioniza a matéria, ela fica muito reativa. Né? Porque as cargas precisam ser compensadas. E aí é onde ocorre uma série de reações que do ponto de vista bioquímico, fica descontrolado. Então, por exemplo, um DNA irradiado por essa coisa aqui, as bases vão ficar tudo ionizadas. Então, qual que é a dinâmica desse sistema muda completamente, porque a gente sabe que a dinâmica lá do DNA, inclusive quando vai replicar, é toda baseada em ligações que são muito fracas, ligações tipo ligações de hidrogênio, né? Ou seja, são sistemas que eles não estão tão fortemente ligados, mas também não estão completamente desligados. Mas na hora que você colocar uma carga, você passa a ter interações muito fortes que afetam completamente o mecanismo, a dinâmica e a bioquímica daquele sistema. Então, ionizar é muito ruim, né? Ou seja, nos processos biológicos, essa coisa de você gerar radicais livres, né, chamado de radicais livres.
você torna essas coisas muito reativas e tudo muda, e aí uma hora ou outra esses processos dão problema. Então as radiações ionizantes a gente evita, né? E é graças à nossa atmosfera que esses raios não chegam do espaço com uma intensidade muito alta aqui para a gente, né? Senão a gente não conseguia viver, porque as nossas moléculas não tinham a funcionalidade que tem, porque elas estariam sendo modificadas o tempo todo por essas radiações que são muito energéticas. Então, veja, só lembrando, né, o espectro eletromagnético é 400 nanômetros. Quando a gente está falando em nano, nós estamos falando em sistemas que têm 5 nanômetros, 10 nanômetros. Né? Então, veja, os sistemas nanométricos eles estão muito abaixo do tamanho, o tamanho deles é muito menor do que o comprimento de onda do espectro eletromagnético. Né? Então, só recapitulando para ficar muito claro, né? Agora aqui colocando no sentido inverso, né? Então, aqui, onda de rádio, TV, radar, controle, o controle que você usa na TV, que está no infravermelho, eles têm comprimento de onda grande, tá certo? Ou seja, onda de rádio, por exemplo, tem comprimento de onda de 100 metros. É uma onda de 100 metros. Né? As micro-ondas que você usa lá no micro-ondas para cozinhar é da ordem de 1 centímetro, né? E por aí vai. Aí está aqui uma lâmpada, está aqui o sol, aí o raio-x, raio gama, né? Então, só mostrando de novo a frequência ou a energia versus o comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Bem, aqui tem uma outra coisa que a gente precisa relembrar, que é essa questão como é que chama? Da temperatura. Né? Ou seja, quando a gente tem um corpo a uma determinada temperatura, ele emite luz, independente da temperatura dele. Então, por exemplo, todo mundo já viu um ferro aquecido, uma barra de ferro aquecida. A temperatura ambiente ela não tem cor, mas se você aquecer, ela vai ficando vermelha. Tem uma hora que fica amarela. Então, ou seja, ela está tão quente, né, em termos de temperatura, está tão aquecida que ela emite luz e emite luz visível. Então, a agitação térmica dos átomos faz com que os sistemas emitam luz. Quando o sistema não tem cor, quando ele não tem luz própria, é porque a temperatura dele é baixa. E quando ele tem cor e tem luz própria, a temperatura dele é alta. Então, por que a gente enxerga o Sol? E o Sol é essa fonte de luz visível? Porque a temperatura do Sol é muito alta. Né? A temperatura do Sol é da ordem, né, de 5.000 graus Kelvin na superfície. O espectro de emissão dele, se a gente for fazer em termos de comprimento de onda, é assim. Ó. Ele é até parecido com esse aqui. Ele tem um pico aqui no verde, que é mais ou menos 5.000. Então, como ele emite luz no verde, quando ele... Exatamente, Arthur. Quando ele brilha, quando o sistema tem uma temperatura da ordem de 5.000, o comprimento de onda está no verde. Se ele tiver 3.500, a gente já não consegue enxergar, já está no infravermelho. Se ele tiver 4.000, está no vermelho. Então, com isso, a gente pode fazer uma conta rápida aqui, que é essa coisa que o Arthur mencionou, só para a gente associar e ficar claro essas dimensões. Vamos pegar, por exemplo, a nossa temperatura, que é, sei lá, 30... Vamos colocar 300 Kelvin, só para deixar claro aí o que a gente tem, tá certo? Ok? 300 kelvins. 300 kelvins, que é a nossa temperatura, a temperatura do corpo, que é em Celsius, né? Em Celsius, isso aqui dá quanto? 273 é o 0 Celsius, isso aqui é 27 graus. 27 graus Celsius. A temperatura em Kelvin é 273 mais a temperatura em Celsius. A escala Kelvin e a escala Celsius, né? 0 graus Celsius é 273 Kelvin. A gente sempre usa em física, né, essas temperaturas absolutas, porque a temperatura em Kelvin, né, a temperatura em Celsius é uma escala relativa, em Kelvin não. Em Kelvin a temperatura é uma escala absoluta, não existe nada negativo em temperatura, ou seja, o 0 Kelvin é o 0 absoluto, ou seja, não existe temperatura negativa, só tem temperatura positiva. Por isso que ela é a escala
absoluta. Quando a gente usa a temperatura em Celsius, aí a escala é relativa, né? Porque a gente sabe que tem temperatura negativa, né? Diz que a água congela a zero, e, portanto, você tem zero, tem menos 10, menos 20 graus Celsius, mas não tem sentido falar em coisa negativa. Bem, essa lei aqui é uma lei muito interessante, que é a lei de Wien, que relaciona a temperatura com o comprimento de onda. Essa constante aqui, do jeito que ela está escrita, ela está aqui ela está em unidades de metro vezes Kelvin, certo? Então, aqui é a temperatura em Kelvin, aqui é metros vezes Kelvin, e, portanto, aqui é em metros. Então, se a gente usar essa equação, a gente calcula, né, quanto é o comprimento de onda. Então, vocês aí façam uma conta rapidinho. Quanto é se eu tiver nós, por exemplo, que temos temperatura próximo, né, obviamente não é 27 graus Celsius, nossa temperatura é 35 graus Celsius, mas não vai fazer diferença, 27 e 35 é uma diferença muito pequena. Se a nossa temperatura for considerada 300 kelvins, quanto é o comprimento de onda que a gente emite? Calcula aí. Então, vai ser o lambda máximo em metros, né, vai ser igual a esse número aí, 0,02897,6 dividido por 300. Aqui alguém já calculou. 900 nanômetros, segundo aqui o Arthur. Aqui é mais ou menos 3, né? Aqui é 2,89. Beleza, o Arthur calculou aí mais ou menos 900 nanômetros. Então, segundo o Arthur, esse lambda máximo vai dar aproximadamente, né? 9 vezes 10 a menos 9. Não. Vai dar 900 nanômetros. Ele já transformou em nanômetros. Certo? Olha, se a gente olhar para o espectro visível, 900 para o espectro eletromagnético, perdão, ó, 900 nanômetros, aqui é 800, aqui é 900. Então, está fora do visível. Não é mais visível, é infravermelho. E aí é por isso que à noite, quando a gente deixa de ter sol, nós não conseguimos mais enxergar uma outra pessoa à noite, no escuro. Por quê? Porque a nossa cor é infravermelho. Nós estamos emitindo luz no infravermelho. Então está aqui, a Maria colocou 965, obrigado, Maria. Aproximadamente 900 nanômetros, perfeito. Então, esse comprimento de onda aqui é infravermelho. Então, o nosso olho não detecta. É por isso que os militares, né, e alguns equipamentos de filmagem conseguem detectar. Por quê? Porque eles têm detectores que enxergam no infravermelho. Se você colocar um óculos no escuro que detecta infravermelho, se você estiver numa sala cheia de gente, você vai ver as pessoas. Por quê? Porque elas têm uma temperatura e elas emitem luz. Essa lei, pessoal, que permite saber, mesmo sem ir lá medir, qual é a temperatura de um corpo celeste, tá certo? Você aponta um telescópio para ele e mede a luz que ele emite. Se ele emitir luz visível, ele é quente, ele é tipo o Sol. Mas se ele emitir, por exemplo, raio-x, ele é muito quente. Né? Então, por exemplo, o Arthur aí, que é rápido na conta, e a Maria, faça aí um exercício. Se a gente apontar um telescópio para algum lugar, né, e com o comprimento de onda captado, a gente encontrar que o pico de comprimento de onda, né, ou seja, o comprimento de onda que a gente tá medindo é 10 angstroms, quanto é a temperatura? Então, se a gente olhar e ver que é, né, mais ou menos 10 anos, quanto é que dá essa temperatura? Faça uma conta aí para a gente ter uma ideia. Vou ver aqui. Tem aqui a conta. Um angstrom é 10 a menos 10. 10 a menos 10.
Quanto é que vai dar esse lambda? O lambda não, perdão. Quanto é que vai dar a temperatura, né? Se a gente detectar algum objeto que está emitindo luz em angstroms, né? Se a gente pegar esse número aqui, ó, ele pode ser escrito assim, 2,9 vezes 10 a menos 3. E do lado de cá, que é o lambda, né, que eu coloquei um angstrom é 10 a menos 10. Então, 10 a menos 10 fica 10 a menos 10 desse lado aqui. Isso aqui é igual a lambda. Então, lambda vai ser isso aqui, ó, vai ser esse número, né, 2,9, 2,89, está ali, 2,89, vezes, aqui é 10 a menos 3, como aqui é 10 a menos 10, vem para cá, 10 a 7. Então, é isso aqui, o lambda, tá certo? É 2,89 vezes 10 a 7 kelvins. Olha só a temperatura desse negócio. Ou seja, se o negócio, se tem um corpo emitindo luz em 10 angstroms, a temperatura dele é dessa ordem aí, 2,89 vezes 10 a 7 kelvins. Ou seja, são milhões de graus Kelvin. Ou seja, é uma coisa muito quente. É E tem corpos, né, na atmosfera, no universo que emite luz com esse comprimento de onda. É claro que a maioria do espaço, né, ou seja, quase todo o universo, na média, a temperatura dele é muito baixa. E aí eu deixo como exercício para vocês depois, para vocês calcularem qual é a temperatura do universo, qual é a temperatura do universo média hoje, o pessoal fala que é da ordem de 3,2 kelvins. 3,2 kelvins, ou seja, o universo é algo extremamente gelado, frio, morto. Ou seja, quase que todo o espaço não tem nada em termos de temperatura. Tá certo? É muito baixo. Por isso que existe, você já deve ter escutado, a questão da radiação de fundo, ela é em micro-ondas. Certo? É exatamente, quase 0 Kelvin. Então, calculem aí, fica como exercício para vocês, por curiosidade, qual é o comprimento médio, né, de onda emitido se for 3,2 Kelvin. Bem, vamos fazer aqui, né, rapidinho. Então, o lambda vai ser aquele valor ali, ó. Ali é 2,8, só para simplificar, eu vou dizer que é aproximadamente 3 vezes 10 a menos 3, dividido por 3, né? Então, só para dar a ordem de grandeza, dá 10 a menos 3 metros. Certo? Ou seja, o comprimento de onda emitido pelo universo, na média, que é a radiação de fundo, que a gente chama, é 10 a menos 3. Ou seja, 10 a menos 3 está aqui, né? Ó. Bem aqui, ó, em micro-ondas. Certo? Micro-ondas. A temperatura do universo nunca muda? Não, ela vai diminuindo, né? Porque o universo vai se expandindo. Então, pode ser que daqui a algum tempo ele... No começo ele era muito quente, porque a energia era toda concentrada, a temperatura era muito alta, só que a energia foi espalhando e ocupando o espaço. Então, como o espaço, até onde a gente sabe, não se acaba, a tendência é que ele vai morrer completamente, ou seja, essa temperatura vai diminuir. De onde vem esse número constante? Que número, Manuel? Não entendi a pergunta. O 3,2? Vem do experimento. Essa é uma constante fundamental. É uma lei que foi estabelecida pelo Wien, né? É uma constante experimental. Você mede diferentes corpos a diferentes temperaturas e para ajustar o valor do comprimento de onda da temperatura, a constante tem que ter esse valor. Ela vem dos experimentos. Okay? Constante de Wien. Onde Wien é o nome desse cientista aqui, a constante de Wien. É uma constante de proporcionalidade, exatamente. A gente faz muito isso em física, né? A física é uma ciência experimental.
E muitas das leis, nem sempre a gente consegue determiná-las, digamos assim, calcular analiticamente essas coisas. Uma forma de encontrar é você comparar, realizar experimentos e relacionar uma coisa com a outra. Em geral, quando você relaciona uma coisa com a outra, tem uma constante de proporcionalidade, que é o fator que ligam essas duas coisas. Claro que isso depende do sistema de unidades, né? Essa constante de proporcionalidade, ela sempre depende do sistema de unidades que você está usando. Se a gente usar a temperatura em Kelvin e o comprimento de onda em metros, o valor é esse aqui, que é a constante de Wien, né? Chamado constante de... Às vezes o pessoal chama constante de dispersão de Wien. Bem, por que eu mostrei isso aqui? Eu mostrei como curiosidade, né, para vocês. Ou seja, a partir de agora, você pode sempre pensar o seguinte: se algo tem luz própria, né? Eu não estou falando isso aqui de uma lâmpada, tá certo? Diretamente, né? Eu estou falando isso aqui é uma coisa mais geral, é uma coisa mais geral. Tudo que tem temperatura emite radiação. Se a temperatura for alta, a emissão vai na direção do visível. Se a temperatura for baixa, a emissão vai na direção do infravermelho e das micro-ondas. Ok? Mas tudo que está em temperatura emite. Eu coloquei isso aí porque isso aqui foi esse experimento que deu origem aos fundamentos da física quântica. Né? Por quê? Porque essa é a curva que a gente chama de emissão de luz, que é a curva de emissão de um corpo negro. É um corpo negro nesse sentido, quando você tem um corpo que simplesmente você dá temperatura para ele, e você mede a radiação que ele emite. Então, a radiação que ele emite depende da temperatura desse jeito. Quando você tenta explicar essa curva, usando a física clássica, ela não funciona. Então, existiu uma coisa muito famosa que chamou a catástrofe do ultravioleta, que era o seguinte: se você usar a teoria clássica faz isso. Ou seja, nunca ia ter esse pico e depois voltava. Então, pela física clássica, que é a chamada lei de Halley-Jeans, você justifica essa parte de alto comprimento de onda, mas esse de baixo comprimento de onda você não justifica. Então, como é que o pessoal resolveu esse problema? Esse problema só foi resolvido quando o Planck propôs que a matéria era composta de osciladores, pequenos osciladores, e eles emitiam energia de forma quantizada. Aí, quando o Planck fez isso, aí nós não vamos aqui calcular, mas quando você faz essa consideração e calcula, você sai com a curva que é exatamente igual a essa. E aí é daí que nasce toda a discussão em torno da física quântica, tá certo? Bem, então, o resumo disso aqui tudo é o seguinte: se um corpo tem temperatura, ele emite luz, tá certo? Ele emite radiação, vamos falar assim, radiação. Se a temperatura for baixa, a radiação não é visível, ela está na faixa de onda de rádio, micro-onda, infravermelho. Se ela começar a ficar visível, as temperaturas vão ganhando, né, milhares de graus. Se elas passarem para ultravioleta, raio-x e raio gama, aí elas vão para milhões de graus. Então, tem corpos no espaço que tem milhões de graus. Estrelas que são extremamente quentes. Né? O Sol, por exemplo, é uma estrela fria, comparada com as demais. Né? Ele emite, o espectro dele está no visível. Mas tem estrelas que o espectro está em outras regiões do espectro eletromagnético e são muito quentes. Mas isso aí é a história do que é BI. BI é possível? Bilhão. Bem, eu não sei se tem, agora você me pegou, mas em princípio é porque se o comprimento de onda for zero, a temperatura é infinita, certo? Elas são inversamente proporcionais. Se o comprimento de onda for muito pequeno, essa temperatura vai para zero. Eu não sei se tem alguma coisa algum objeto detectado, né? Isso não é minha área, eu não sei os detalhes. Talvez no curso de astronomia o pessoal discuta. Mas, por exemplo, se você pegar um raio gama, né? Se tiver uma estrela emitindo raio gama em 10 a menos 14,
A temperatura vai dar em bilhão. Mas eu não sei se tem. Talvez tenha. Bem, vamos lá. Então, concluindo, né? Essa parte. Eu estou insistindo nesse ponto porque a gente precisa, se a gente não tiver clareza dessas coisas, a gente não vai entender o que eu vou mostrar de interessante de nano para vocês. Então, por isso que eu estou gastando essas 2 aulas para discutir bem essa base, para que fique claro por que nano fica relevante. Então, tá aqui, ó, um resumão de tudo isso, tá? Eu gosto muito desse slide. Então, vamos lá. Comprimento de onda. Comprimento de onda grande, até comprimento de onda pequeno. Comprimento de onda grande, a onda de rádio. Tem aí 1000 metros, é do tamanho dos prédios. A frequência, 10 a 4 Hz, né? Lembra quando você sintoniza aí a FM, o AM, diz tantos kHz. Kilohertz, então é 1000 Hz, está aqui. É a frequência daquela onda. As micro-ondas. As micro-ondas têm comprimento de centímetros. Aí a temperatura fica aqui, ó, da ordem de 1K, mais ou menos, 2K, como eu falei para vocês, né? Então tá aqui, a gente tem aqui todo a coisa. Se você quiser olhar em frequência, né, ela vai do vermelho, aqui, esse vermelho aqui, né, entenda como sendo não a luz vermelha propriamente dita, tá certo? Aqui nós estamos só colocando a escala do vermelho para o violeta, para indicar a questão da energia, que a energia aumenta nessa direção. Aqui não confundir esse vermelho com o visível, né? Porque o visível está bem aqui, ele é bem pequenininho. O visível está só essa faixinha aqui, assim. Certo? Então, a única coisa que não é boa nesse slide é isso aqui, mas entenda isso. Frequência aumenta, obedece essa equação. Ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Aqui a frequência, as equações que relacionam a velocidade da onda, a energia, e aqui os tamanhos. Né? Quando a gente está no núcleo atômico, o núcleo atômico é extremamente pequeno, é 10 a menos 12 do metro, 10 a menos 15. Então, lá a gente tem os fenômenos associados ao raio gama. Onde é que se posiciona a nano? A nano se posiciona aqui, ó, né? Aqui entre moléculas e átomos, mais ou menos por aqui. Bem, agora vamos aqui chegando na quântica, né? Em 1905, o Einstein ele propôs que a radiação eletromagnética, né, ou simplesmente a luz, era composta era quantizada, e a quantização era feita por essa coisa que hoje a gente chama fóton. Então, veja bem, a luz era né, a luz você pode escrever em termos da teoria eletromagnética, que é uma teoria clássica. Não precisa usar, você descreve vários aspectos da luz usando a teoria clássica. Então, a luz, dependendo do fenômeno que você está olhando, ela também é dual, ela se comporta ou como onda ou como partícula. Né? Mas o Einstein quantizou, né, essa quantidade de energia, e a luz é dada, a energia do fóton, né, é dada por essa equação. HF ou HNI, né, como a gente se usar em vez de F, o Ni, que é a frequência, que é a energia do fóton. Energia do fóton. Se a gente quiser usar, esse H é a constante de Planck, tá? Tem uma fórmula que vocês podem usar a partir de agora, é 1240 aproximadamente, sobre o comprimento de onda. Se você usar o comprimento de onda em nanômetros e a energia em eletronvolt, basta usar essa equação, 1240 dividido pelo comprimento de onda em nanômetros. Isso aqui dá energia em eletronvolts. Tá certo? Dá energia em eletronvolts. Então, isso aqui é importante só para a gente ter uma ideia do nível, né, de energia de cada um dos fótons. Então, por exemplo, se você pegar um lambda, que é 500 nanômetros, né, qual é a energia desse fóton em eletronvolts? Bem, é só dividir ali 1240 por 500. E aí você tem esse valor. Aqui vai dar quanto? Dá 2. Fazer aqui a conta rapidinho, 1240 dividido por 500. 2,48 eletronvolts. Certo? Ou seja, a luz visível está na faixa de eletronvolts.
Vamos olhar as micro-ondas, por exemplo. As micro-ondas, se a gente pegar... ou vamos olhar, por exemplo, em vez de olhar micro-ondas, vamos olhar o raio-x. Um raio-x da ordem de, por exemplo, 1 angstrom. Né? Se ele for 1 angstrom, um raio-x de 1 angstrom, ele tem 0,1 nanômetro. Né? Então, quanto é a energia desse raio-x? A energia desse raio-x vai ser 1.240 sobre 0,1, ou seja, 12.400 eletronvolts. Ou, né, 1,24, a gente pode botar, assim, ele é tão grande que a gente pode botar em quiloeletronvolts, né? A gente pode botar em quiloeletronvolts, ou seja, vamos botar 12,4 kevs. Ó, aí já mudou a escala, tá vendo? Como é raio-x, é muito energético, é da ordem de quiloeletronvolts. Certo? A luz visível é eletronvolts. Vamos pegar micro-ondas. Micro-ondas é centímetro, 1 centímetro, por exemplo. Então, 1 centímetro dá 10 a menos 2 do metro. E, portanto, é quantos nanômetros aqui? Não sei. Dá quantos nanômetros? Dá 10 a menos 7, né? Ou seja, dá 100 nanômetros. Dá quanto aqui, nanômetro? Se a gente transformar... Quanto é que a gente colocaria aqui? Seria... Vamos lá, para vocês exercitarem aí, seria quantos nanômetros? Ah, então, tá, antes da gente antes de fazer esse cálculo aqui, vamos a essa pergunta. Já ouvi falar eletronvolts e não entendi. Ah, beleza. Então, vamos aqui rapidinho o que é o eletronvolt. O eletronvolt é a energia de um elétron submetido a um potencial de 1 volt. A uma diferença de potencial de 1 volt. Certo? Então, essa é a unidade de eletronvolts. Certo? É um elétron submetido a uma diferença potencial de 1 volt. Só que um elétron ele tem uma carga. No Sistema Internacional de Unidades, a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu multiplicar isso aqui por 1 volt, eu encontro... fica E vezes V, então é por isso que a gente chama isso aqui de eletronvolt. É uma unidade muito pequena, tá certo? Ou seja, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb vezes volt. Isso aqui é um eletronvolt. Pronto, aqui a Clarissa colocou aí para a gente que se eu tiver na micro-ondas, isso aqui dá 10 a 7 nano. Certo? 10 a 7 nano. Então, vamos olhar quanto é a energia da micro-ondas. Vai ser 1.240 dividido por 10 a 7. Aqui é 10 a 3, né? Aproximadamente. Dividido por 10 a 7 vai ficar 10 a menos da ordem, né? 10 a menos 4 eletronvolts. Ou seja, é da ordem de 10 milieletronvolts. Certo? Ou seja, a micro-ondas é milieletronvolts. É mais, né? 1.000 eletronvolts. Certo? 10 não, 0,1 milieletronvolts. Perdão, 0,1 milieletronvolts. É uma fração de milieletronvolts. Então, ó, o micro-ondas, energia baixa, fração de milieletronvolts. Visível, já é uma energia razoável. Eletronvolts. Raio-X, vai para quiloeletronvolts. Quando você vai para raio gama, aí isso vai para megaeletronvolts, que é gigaeletronvolts. Aí depende do comprimento de onda, tá certo? E aí você fica numa escala de altas energias. Bem, então, gente, a constante de Planck, né, esse número extremamente pequeno, né, que relaciona essa energia do fóton com a frequência dele, tá bom? Então, a gente já sabe agora relacionar temperatura e comprimento de onda, o pico, né, da emissão.
A gente sabe relacionar energia e comprimento de onda. E agora a gente vai dar um outro passo, que é o seguinte. Bem, luz é onda, e todas as ondas sofrem esse fenômeno que a gente chama de difração e interferência. Difração é a capacidade que a luz tem de contornar um obstáculo quando o tamanho do obstáculo é menor do que o comprimento de onda. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda, é isso aqui, ó. Aqui está uma onda, está chegando aqui uma onda, cujo comprimento de onda é isso aqui. E ela está passando por uma fenda que é aproximadamente o tamanho dela. Então, o que é que acontece? Em vez de passar só por esse buraco em linha reta, ela espalha por todos os lados. Então, esse fenômeno, isso aqui é a difração. Esse fenômeno da difração, que é um fenômeno ondulatório, ele é extremamente importante, porque sem ele ia ser muito difícil, por exemplo, a gente se comunicar. Então, imagine o seguinte, ó. Vamos pensar aqui acompanhe comigo esse raciocínio, um raciocínio bem simples. Aqui eu tenho um muro, certo? Um muro aqui, sei lá, de 2 metros de altura. Tá certo? Se eu tiver aqui, por exemplo, a luz do sol, vamos pegar a luz e som aqui, para a gente comparar. Então, aqui está aqui o sol, então está aqui a luz. Vocês concordam que aqui fica na sombra? Se o sol estiver nessa posição? Né? Certo? Então, o que é que acontece? Nessa situação, a luz se comportou como se ela fosse uma partícula. Por quê? Porque o comprimento de onda da luz do Sol, a gente já viu, vai de 400 a 700 nanômetros, a visível. E o muro tem 2 metros de altura. Então, o 2 metros é muito, 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 muito maior do que o lambda. Então, eu não preciso usar ondas para descrever os fenômenos. Por quê? Porque o comprimento de onda é muito menor do que o tamanho do sistema. Agora, vamos pegar o seguinte, eu vou falar bem aqui, eu estou desse lado, né, tem alguém desse lado aqui, e eu falo. Eu emito uma onda sonora. Certo? O que é que acontece? A onda sonora, ela tem comprimento de onda grande. Certo? As ondas sonoras têm comprimento de onda grande. Então, quando ela chega aqui, como o comprimento de onda dela é compatível com essa quantidade aqui, ela difrata. E aí ela contorna e a outra pessoa que está bem aqui escuta. Certo? Tá ok? Então, se a onda que eu emitisse, se a minha fala, a onda sonora, fosse tivesse um comprimento de onda muito, muito pequeno, ela ia passar reto. Ela não curvava para cá. Eu estou aí, obviamente, exagerando a linguagem, só para deixar claro para vocês. Então, o que é a difração? A difração é o seguinte, se você tentar confinar, ou seja um orifício ou um obstáculo, quando ele for do tamanho do comprimento de onda, a onda se espalha atrás dele e ocupa todo o espaço. Ou seja, não adianta você querer... ou seja, quando você tenta confinar, em vez de você limitar a passagem da onda para o outro lado, você faz o contrário. Você faz com que ela ocupe todo o espaço. Ou seja, o que é que eu estou dizendo com isso? É que se você tiver uma fenda muito pequena e quiser confinar a luz a passar para cá, ela não vai passar em linha reta, não. Ela vai iluminar todo o espaço atrás. Isso é um fenômeno puramente ondulatório, tá certo? Isso não acontece com uma partícula, né? Vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui um buraco e vou jogar aqui uma bola de gude. Se eu jogar uma bola de gude por esse buraco, tá certo? Ela, tirando, né, as que não batem na borda, elas vão passar reta. Agora, se você tentar colocar aqui uma luz, a luz espalha em toda a região. E é independente se você tem um espaço ou se você tem um obstáculo. O resultado é o mesmo. Certo? Se você jogar uma luz em cima de um obstáculo, aqui não vai ficar escuro, não. Se o comprimento de onda for da ordem desse tamanho aqui, aqui vai ficar claro. Ou seja, não existe essa sombra, tá certo? Ou seja, eu só consigo ter essa sombra se o comprimento de onda for muito diferente
for muito maior do que o tamanho do obstáculo. Aliás, exatamente. Se for muito menor do que o tamanho do obstáculo. Então, quando o comprimento de onda é muito menor comparado com os sistemas, você pode usar a descrição de partícula. Quando o comprimento de onda fica do tamanho dos sistemas, aí você tem que usar o caráter ondulatório. Então, por exemplo, eu uso ótica geométrica para explicar a sombra. Não tem problema nenhum eu usar a ótica geométrica para explicar a sombra. Vocês sabem que se eu tiver aqui um telhado e aqui tiver um buraco, bem aqui tiver um buraco, tá aqui um telhado, tem um buraco. Dependendo da posição do sol, o que eu vou ver aqui no centro é uma... Tá certo? Eu só vou ver uma resta aqui, eu não vou ver tudo iluminado. Tá certo? Por quê? Porque nesse limite aqui, a resta tem centímetros de comprimento. E o comprimento de onda da luz do sol que está chegando tem nanômetros. Agora, se eu começar a apertar esse negócio aqui, em vez de sair de centímetro, eu começar a apertar e esse buraco ficar da ordem de nanômetros, aí o que eu vou ver é o seguinte, vai ficar tudo iluminado. É um fenômeno que não é trivial, né, de entender, tá certo? Mas é assim que acontece, assim são as ondas. Certo? Então, vamos lá. E aí, quando você faz isso, né, e depois você coloca eles para interagirem, esses feixes, né, de luz, então aqui tem um experimento famoso com luz, que é o experimento da dupla fenda, que mostra que a luz, ao passar por esse obstáculo, em vez dela passar reta e ter só um ponto claro aqui, ela joga luz ilumina todo o espaço. Ela ilumina todo o espaço. Claro que no meio é mais intenso e vai diminuindo à medida que você vai se afastando, mas ela ilumina todo o espaço. E se você botar eles dois para interagir, eles interagem porque são ondas. Então, tem hora que ele interage positivo, tem hora que interage negativo. Então, a imagem que você vê é uma coisa desse tipo. Esse experimento é muito fácil de fazer. Quem tiver em casa um apontador laser, vai para um lugar que tem pouca luz, né, do ambiente, tira um fio de cabelo e passa a luz pelo fio de cabelo. Na hora que você passa a luz pelo fio de cabelo, você vai ver na parede que vai aparecer uma imagem desse tipo aqui. Por quê? Porque o fio de cabelo ele começa a ficar, né, ele tem uma fração de milímetros, 0,1 milímetro ou 1 milímetro. Então, isso aqui começa a se aproximar da faixa de microns, que é onde está a luz visível. Né? Por exemplo, você pegar o vermelho, se você tiver um apontador de laser vermelho, o laser vermelho é ali da ordem de 600 nanômetros. 600 nanômetros é 0,6 microns. Então, você começa a se aproximar do tamanho. Então, se você tem um fio de cabelo e passa um laser, atrás você não vê uma sombra. O que você vê atrás é uma luz espalhada. Aí você vai ver uma figura exatamente desse jeito aqui. Então, façam esse experimento que vocês vão observar. Esse é um experimento que revela o caráter quântico da luz. O caráter também quântico, mas eu vou aqui focar mais no ondulatório. Certo? Ou seja, a luz que passa por um obstáculo, ela não gera, se o obstáculo for do tamanho da luz, ela não gera uma sombra. Ela gera um ponto iluminado. Isso é um fenômeno bem interessante. Né? Ou seja, o que é que diz a difração? Se você passar a luz por um buraco, cujo tamanho é igual ao comprimento de onda, no centro do buraco vai estar iluminado. Se você agora fizer o contrário, em vez de ser um buraco, colocar um obstáculo, e o obstáculo é do tamanho do comprimento de onda da luz, do outro lado não vai ter uma sombra. Vai ter também um ponto iluminado. Então, independente se tem obstáculo ou buraco, no centro atrás desse negócio vai ter luz. Vai ser um ponto de luz. Então, e isso também, gente, acontece com elétrons. E aí é onde vai vir a física quântica, tá certo? Se você fizer um experimento com elétrons, vai acontecer a mesma coisa. Ó, eles vão ocupar faixas. Aqui tem um experimento ilustrando, né? Você tem duas fendas e eu vou jogar elétrons. Eles interferem e formam um padrão. Por quê?
Porque aí onde veio a física quântica. A matéria também se comporta como onda. Então, o elétron é uma partícula, tem massa, mas ele está no regime que ele se comporta como onda. Então, aqui vem então o grande, né, aqui vem a grande sacada, que foi feita pelo de Broglie no começo do século passado e que ganhou o prêmio Nobel, né, pela natureza ondulatória, tá vendo? Ó? Natureza ondulatória dos elétrons. Então, o que é que o de Broglie postulou, né? Você tem como demonstrar isso aqui? Não. Ele chegou e disse, olha, se a partícula tem um momento P, que é massa vezes velocidade, alguém de vocês, talvez vocês já estudaram no nível médio, isso aqui também o pessoal chama de quantidade de movimento, que é o momento linear, que é dado por massa vezes velocidade. Então, o de Broglie disse o seguinte, toda partícula que tem um momento tem associado a ela um comprimento de onda. Agora, lembra, essa constante de Planck, ela é extremamente pequena. Esse valor que estava aqui, ó. É 6,63 vezes 10 a menos 34. É 6,63 vezes 10 a menos 34. Joule vezes segundo. Essa é a constante de Planck. Ou seja, tudo que tem quântica está associado com essa constante. Então, veja, o de Broglie diz o seguinte, olha, se eu tenho uma partícula com determinada velocidade, vai ter associado a essa partícula um comprimento de onda. Certo? Então, agora aqui a gente tem a chamada onda de matéria. Ou seja, a matéria também é uma onda. Não é só a luz que é uma onda, a matéria também é. Você, nós temos um comprimento de onda associado a gente. E a gente pode calcular usando essa equação. Certo? Então, esse aqui é um postulado, comprimento de onda de de Broglie. Lembra bem desse nome aqui. De Broglie é o Louis de Broglie, que foi quem fez essa descoberta, esse postulado, ganhou o Prêmio Nobel de Física sozinho, em 1929, porque revolucionou a física, tá certo? Essa é uma revolução na física. A matéria se comporta como onda também. Certo? É o princípio da dualidade onda-matéria. Né? Em 1906, né, o Thomson descobriu o elétron. Tá certo? Aliás, foi até antes. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1906, mas ele descobriu o elétron, que é uma partícula muito pequena, né, mas muito pequena mesmo, e que, né, é o ponto central de tudo que a gente vai discutir. Quando você junta, né, a descoberta que os elétrons se comportam como onda, o postulado de de Broglie, e a descoberta experimental de que os cristais, né, os materiais difratam elétrons, você teve então a prova de que os elétrons eram ondas, como postulou o de Broglie. Então, o Davidson e o outro Thomson, né, que é não o que descobriu, é o filho dele, esse cara descobriu o elétron, o Joseph John Thomson. Ele descobriu o elétron. E esse outro aqui é filho dele, que aí ganhou o prêmio Nobel também porque descobriu a difração dos elétrons, ou seja, os elétrons difratam. Então, como a difração é um fenômeno ondulatório, os elétrons são ondas. E aí juntou, né, com o postulado de de Broglie. Então, vamos pensar nessas duas entidades quânticas que são fundamentais, o fóton e o elétron. Qual é a diferença entre eles? Ambos têm momento, ambos têm energia, né? O fóton é uma onda. Ambos têm momento, ambos têm energia, mas ele não tem massa e não tem carga. O elétron, ele é partícula e onda, né? Ele também se comporta como uma onda. O fóton também se comporta como uma partícula, porque ele tem momento, né? Então, se ele tem momento, só que o momento dele não envolve a massa. Né? Ele tem momento, ele tem energia, o elétron também tem momento, também tem energia, só que o elétron tem massa, mas é uma massa ridícula, tá certo? É 10 a menos 31 do quilograma. Olha o tamanho desse negócio. E tem uma carga também muito pequena, 10 a menos 19 coulombs. Essa massa é tão pequena do elétron, né, que o Thomson disse assim, quando ele descobriu os elétrons.
como é que algo, né, num primeiro momento, parece não ter utilidade nenhuma, né, ou poderia algo tão, né, tão pequeno, tá certo? Que tem a massa é uma fração insignificante da massa do átomo de hidrogênio, ou seja, será que isso serve para alguma coisa, né? Isso foi o próprio Thomson que descobriu o elétron. Ele disse, pô, mas para que serve esse negócio? Se ele tem uma massa que é uma fração insignificante da massa do átomo de hidrogênio. Né? Lembra que o átomo de hidrogênio ele tem um próton e um elétron. E o próton é mais de 1000 vezes, é da ordem de 1000 vezes a massa do elétron. Então, o Thomson né, fez essa pergunta, né, essa reflexão. Porra, algo tão significante como o elétron serve para alguma coisa? Bem, a gente sabe que serve para muita coisa. O elétron é central em todo o entendimento que a gente tem da matéria e de tudo que a gente conhece. Bem, então, vamos lá. Então, guarda esses números, tá? Então, o fóton tem massa, tem momento, tem energia, não tem massa e não tem carga. O elétron tem momento, tem energia, tem uma massa ridiculamente pequena, não é zero, mas é quase zero, pô, é 10 a menos 31 do quilograma, ou seja, é 0,000, extremamente pequeno. E tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí aqui vem a história do confinamento quântico, né? Então, o que diabo é esse confinamento quântico que a gente tinha falado? O confinamento quântico é algo muito simples. É simplesmente quando as dimensões do sistema, L, uma das dimensões do sistema, é menor do que o comprimento de onda de de Broglie para os elétrons. Então, quando eu tenho o elétron num sistema, aqui eu tenho, né, eu tenho aqui um material e ele tem elétrons. Quando o comprimento de onda de de Broglie dos elétrons passa a ser, né, da ordem do comprimento geométrico, aí a gente diz que o elétron está confinado, ou seja, ele está confinado naquela direção. Certo? Por quê? Porque o espaço é tão pequeno, a dimensão é tão pequena, que passa a ser do tamanho do comprimento de onda dele. Então, aí ele está confinado e, portanto, a gente tem a quantização da energia dos elétrons naquela direção. Certo? Então, por exemplo, um nanotubo de carbono. Um nanotubo de carbono é assim, tem aqui um diâmetro aqui. Como esse diâmetro é muito pequeno, né, os elétrons que estão nessa direção radial, eles não podem ter energia qualquer. Por quê? Por que eles não podem ter energia qualquer? Né? Porque a energia está associada com o comprimento de onda. E como o sistema é muito pequeno, não pode ter um comprimento de onda qualquer. É similar a uma corda. Quando a gente tem uma corda amarrada numa ponta e noutra, eu só posso ter alguns modos de vibração. Tem um modo, tem outro. Então, o elétron, quando o sistema é muito pequeno, né, aqui um diâmetro, e esse diâmetro é muito pequeno, esse diâmetro fica da faixa da ordem do comprimento de onda de de Broglie dos elétrons, o sistema tem o que a gente chama confinamento quântico. Vamos entender o confinamento assim. O confinamento é que ou seja, o elétron que está aqui, certo? Se ele está confinado nessa direção, o comprimento de onda dele é tal que aqui, por exemplo, só vai caber um comprimento de onda. Ou seja, ele só pode ter aqui uma oscilação. Aqui vai caber comprimentos de onda que são muito, né? Ou seja, ele vai ter que estar aqui, entendeu? Eu sei como, porque se essa dimensão cabe vários comprimentos de onda, ele não está confinado, ele pode ter qualquer comprimento de onda. Agora, se a dimensão é pequena, ele não pode ter qualquer comprimento de onda, ele só vai ter alguns comprimentos de onda. O confinamento é simplesmente que o elétron não pode ter qualquer energia. Ele não pode ter qualquer energia. Vou tentar esclarecer esse ponto. A gente viu ali que a energia vamos pensar uma partícula, né? Eu não sei se todo mundo já estudou energia cinética, mas uma partícula em movimento, a energia cinética é mv2 sobre 2.
O momento é mv, que é a quantidade de movimento. Se eu relacionar essas duas entidades, eu posso escrever que a energia é P2 sobre 2m. Eu simplesmente substituir, no lugar de V, eu substituir ali em cima, tá? Okay? Então, olha, a energia depende do momento, certo? E na física quântica existe uma relação que o momento é H lambda sobre 2π. Você tem como associar o momento ao comprimento de onda. Então, a energia ela vai ser escrita como sendo H2 lambda 2 sobre 8, né, que vai ficar 2 ao quadrado dá 4, sobre 8π ao quadrado m. Pronto. Certo? Então, veja, o elétron que está aqui, nessa direção, se essa direção for muito pequena, ele não pode ter um comprimento de onda qualquer. Por quê? Porque, como eu falei, é igual uma corda. Uma corda que está aqui nessa direção, ela não. Aqui é o comprimento da corda. Eu não posso ter uma onda qualquer nessa corda. Eu só posso ter uma onda que é essa aqui, que aí o L é lambda sobre 2. Eu só posso ter uma onda que é essa aqui, que é L igual a lambda. Eu só posso ter uma onda que é essa outra aqui, ó, que é L igual a 3 lambda sobre 2. Certo? Eu não posso ter... Isso aqui é a quantização. Essa aqui é a quantização. Eu não posso ter um comprimento de onda qualquer. Ela tem que ter uma relação com o comprimento da corda. Então, o elétron que está aqui dentro, ele não pode ter um comprimento de onda de de Broglie qualquer. Tem que ter uma relação com essa dimensão aqui. E se essa dimensão for menor do que o comprimento de onda de de Broglie, ele está confinado. Ele está preso nessa região, tá certo? Ou seja, ele vai ter essa... Tá ok? Então, essa é a definição de confinamento. O confinamento é a ideia de que o elétron não pode ter mais uma energia qualquer. Como ele está no espaço reduzido, ele só pode ter algumas energias. E as energias que ele pode ter são discretas. Certo? O átomo é assim. Certo? Por que, no átomo você tem o nível 1s, o nível 2s, o nível 2p, e não pode ter energias intermediárias? Porque o átomo é um sistema confinado. O elétron não pode ter energia qualquer. Se ele se livrar do átomo, ele pode ter energia qualquer. A energia é contínua. Ele está livre. Mas daqui no átomo, ele só pode ter níveis de energia. Então, quando você confina o elétron num determinado espaço, ele não pode ter uma energia qualquer mais. Ele só pode ter algumas energias. E essa energia é a energia que vem do confinamento quântico. Ele só tem alguns estados possíveis. Certo? Ou seja, ele só pode ter alguns comprimentos de onda. E se ele só pode ter alguns comprimentos de onda, se ele só pode ter alguns comprimentos de onda, ele só pode ter algumas energias. Ó. Porque se eu selecionar o comprimento de onda, eu seleciono a energia. Se o lambda for contínuo, a energia é contínua. Mas se o lambda for quantizado, for discreto, ele só pode ter alguns níveis de energia. Então, por exemplo, para essa coisa aqui, ó, vamos pegar... se a gente... Aqui fica bom de ver essa coisa do confinamento. Aqui, ó, se eu colocar um N... Aliás, se eu fizer isso aqui pode ser 1 vezes lambda sobre 2. Aqui pode ser 2 sobre 2, ó, porque 2 sobre 2 dá 1. E aqui é 3 sobre 2. Então, ó, ficou 1 lambda sobre 2. Perdão. Vou fazer o contrário aqui. Vocês vão entender o que eu estou querendo chegar. Vamos pensar na metade do comprimento de onda. Aqui é 1 lambda sobre 2. Aqui eu posso fazer assim, ó. Então, vai ficar 2 lambda sobre 2, porque eu multipliquei por 2 e dividi. E aqui é 3 lambda sobre 2. Então, ó, tem 1, 2, 3. Então, o L é N lambda sobre 2. Onde o N é 1, 2, 3, por aí vai. Portanto, a energia vai ser H2, né?
Aí, no lugar de lambda, eu vou colocar 2L sobre N. Certo? No lugar de lambda, eu vou colocar 2L sobre N. Então, como o lambda está ao quadrado, então vai ficar 4L2 sobre 8π2M N2. Então, tá aqui, ó. Então, a energia não pode ser mais qualquer. Ela depende dos níveis. E os níveis é 1, 2, 3. Então, isso aqui é a quantização. Então, o elétron que está nessa direção, a energia dele é quantizada. Ele não pode ter mais uma energia qualquer. Ficou claro agora? Por que 2? 2 de quê? Não é porque 2, né? É lambda sobre 2, porque se eu tenho uma corda presa aqui, né? Essas extremidades não podem vibrar. Como essas extremidades não podem vibrar, e a onda é assim, ó, esses pontos de amplitude zero, o primeiro é metade do comprimento de onda. O segundo é um comprimento de onda inteiro. Então, é sempre um número inteiro de metade do comprimento de onda. Né? Beleza. Então, vamos lá. Então, gente, vamos só entender aqui. Usando o princípio de de Broglie, vamos pensar qual é o comprimento de onda de uma pedra. Né? Então, vamos pensar o seguinte, uma pedra com massa de 50 gramas é arremessada com velocidade de 40 metros por segundo. Então, quanto é o comprimento de onda de de Broglie? Então, vamos lá, o comprimento de onda de de Broglie é H sobre P. E P é mv. Então, P vai ser massa, que é 50 gramas, que vai dar 5 vezes 10 a menos 3, né, transformando em quilogramas. Então, 50 gramas é igual a 50 vezes 10 a menos 3 do quilograma. Vou transformar em quilograma, para deixar aqui. Velocidade é 40, então isso aqui dá 200 vezes 10 a menos 3. Aqui é 2, aqui é 10 a 2 vezes 10 a menos 3, dá 2 vezes 10 a menos 1. Metro por segundo vezes quilograma. Esse é o P. Né? Agora, vamos calcular o lambda. Então, o lambda de de Broglie vai ser H é aquela constante de Planck, é 6,63 vezes 10 a menos 34 no sistema internacional. Então, aqui está no sistema internacional de unidade, metro, quilograma, né? Dividido pelo P. E o P é isso aqui, 2 vezes 10 a menos 1. Então, isso aqui dá aproximadamente 6,6, aproximadamente, né? 6,63. 6,6 dividido por 2 é 3,3. 10 a menos 1 sobe, fica 10 a 1, então dá 10 a 33. Olha o tamanho disso aqui. É uma onda cujo comprimento de onda é 10 a menos 33 do metro. Então, uma pedra que tem 50 gramas, uma pedrinha com 50 gramas, sei lá, vamos dizer que ela tem 5 centímetros. Acho nem isso não, né? Menos. Não dá nem para, nem sei. 2 centímetros, por exemplo. O comprimento de onda associado a ela é da ordem de 10 a menos 33 do metro. Ou seja, se eu transformar isso aqui em centímetro, é 10 a menos 31 centímetros. Ou seja, o comprimento de onda, comparado com o tamanho dela, certo? É da ordem de 10 a menos 31. Ou seja, é ridículo o tamanho do comprimento de onda comparado com o comprimento dela. Certo? Não. Esse onda, não confundir com aquela. O Arthur fez aqui uma pergunta. O comprimento de onda muito pequeno significa que aquela energia é muito grande? É se ele fosse um fóton. Tá? Aquela análise que a gente fez era para um fóton. Isso aqui nós não estamos falando de fóton. Ok? Isso aqui é uma onda de matéria, outra coisa. Tá? Lá é para o fóton. Bem, então veja bem, o comprimento de onda de um elétron é 10 a menos 30,
de um elétron, não, perdão, de uma partícula, como essa aqui, tá certo? É 10 a menos, ou seja, se eu comparar o comprimento de onda associado a ela com o tamanho dela, é 10 a menos 31. Ou seja, eu preciso considerar os efeitos quânticos numa bola de 50 kg, de 50 gramas? Não, não preciso. Por quê? Porque o comprimento de onda dela é extremamente pequeno. Então, a gente cai naquela mesma situação. Quando eu tenho o que eu tinha falado para vocês, né, antes. Quando eu tenho aqui um muro e quero olhar a sombra dele quando a luz vem do sol, eu preciso usar o caráter ondulatório da luz para mostrar que aqui tem uma sombra? Não. Por quê? Porque o muro tem 2 metros de altura e o comprimento de onda da luz tem 500 nanômetros. Ou seja, esse cara aqui é 10 a menos 9 vezes menor do que esse aqui. Então, eu posso considerar como sendo uma coisa não ondulatória. Então, aqui, uma partícula com 50 gramas, ela tem um comprimento de onda que é 10 a menos 31 vezes menor do que ela. Então, não precisa usar física quântica. Os fenômenos quânticos dessa partícula são irrelevantes. E é por isso que o mundo macroscópico não precisa ser descrito por física quântica. Certo? Por quê? Porque os comprimentos de onda da matéria no mundo macroscópico são infinitamente pequenos. Então, os fenômenos ondulatórios não se manifestam. Não se manifestam. Mas agora vamos olhar para o elétron. Aí a coisa muda de figura. Então, quanto é o comprimento de onda de Broglie para um elétron que tem essa massa e tem essa velocidade? Porque os elétrons se deslocam rápido, né? Ou seja, eles têm uma... Como a massa é muito pequena, eles se deslocam rápido lá na matéria. Então, o lambda vai ser H sobre P. Então, 6,63 vezes 10 a menos 34, perdão. O momento é a massa, 9,11 vezes 10 a menos 31, vezes a velocidade, que é 10 a 7. Então, olha quanto é que vai dar isso aqui. 10 a menos 31 com 10 a 7, né? Vai dar 10 a... Aqui dá 6 dividido por... Vamos fazer a conta aí, me ajudem aí. Para a gente ter a ideia de quanto vai estar esse valor. Então, é 6,63 dividido por 9,11. Isso aqui dá... Essa divisão dá 0,72. Essa divisão aqui. Vezes, ali tem 10 a menos 34, vezes 10 a mais 31, né, que sobe, vezes 10 a menos 7. Então, você soma aí 31, né, menos 34, menos 7, dá menos 10. Então, isso aqui dá 0,72 vezes 10 a menos 10. Então, o lambda de de Broglie, associado a esse elétron, isso aqui metro, né? Pode ser escrito assim, 7,2 vezes 10 a menos 9 do metro. Ou seja, 7,2 nanômetros. Certo? Então, veja, o comprimento de onda do elétron, ele pode ser escrito para esse problema 7,2 nanômetros, ou pode ser escrito assim, ó. Se eu deixar desse jeito aqui, 0,72 angstroms. Ou seja, o comprimento de onda do elétron é da ordem de angstroms. Então, se eu usar um elétron, né, e incidir esse elétron, por exemplo, num material onde isso aqui é da ordem de angstroms, vai ter fenômenos ondulatórios. Eu não posso desprezar mais o caráter ondulatório do elétron. Por quê? Porque o comprimento de onda dele é extremamente pequeno. Então, no mundo microscópico, no mundo nanoscópico, tá certo? Eu tenho... perdão, foi no problema anterior, no quilômetro... não, 40 metros por segundo, tá? Não, é porque no sistema internacional a gente tem que deixar metro por segundo. Certo? Okay?
Bem, então o comprimento de onda do elétron é 0,72 angstroms. Então, se você estiver olhando para o elétron lá no íntimo da matéria, onde os átomos estão separados por angstroms, o elétron não pode ser tratado como uma onda, perdão, como uma partícula. Ele tem que ser tratado como uma onda. E é por isso que o mundo quântico, né? Lá o mundo microscópico, o mundo dos elétrons, o mundo dos prótons, o mundo dos átomos, o mundo das moléculas, ele é quântico. O macroscópico não. Né? O macroscópico não, porque está aqui um exemplo, né? Imagina o seguinte, se uma coisa de 50 gramas a 40 metros por segundo tem esse comprimento de onda, imagina um carro ou um avião, vamos pegar um avião. Um avião que tem toneladas viajando a 1.000 km por hora. Qual o comprimento de onda quântica associado a ele? É zero, praticamente. Então, não tem fenômeno quântico. Ok? Bem, aí aqui agora vem a prova experimental de que os elétrons se comportam como ondas e que o de Broglie estava certo. Certo? Então, está aqui uma coisa. Se você pegar um feixe de raio-x ou de elétrons e passar no material, num cristal, aqui está, um cristal de alumínio, tá certo? Um cristal. O que é um cristal? O cristal é o material com os átomos bem organizadinhos. Eles formam uma estrutura periódica, por isso que a gente diz cristalino. Aqui estão os átomos, né? Claro que eles não são fixos assim, mas na média eles são fixos. Se você passar, qual é a diferença entre eles? A distância, 1 angstrom. Então, se eu passar um raio-x, que é uma onda, ele difrata. O que é difração? É isso aqui que está aqui, ó, tá certo? Lembra do problema da difração que eu mostrei das fendas, né? Então, os átomos funcionam como os obstáculos. E aí, como eles são organizados, né? Ele gera esse negócio que está aqui, que vocês estão vendo. Que é o padrão de difração de raios-x. Mas se você usar elétrons, acontece a mesma coisa. Olha que coisa mais linda. Ou seja, raio-x é fóton, é onda. Ele difrata. E o raio-x tem comprimento de onda de quanto? A gente viu lá no espectro do negócio. É da ordem de 1 angstrom. Vamos só relembrar para vocês lembrarem bem claramente que era. Aqui, ó. Raio-x, ó. 10 a menos 10 do metro. Aqui, ó. Raio-x, 10 a menos 10 do metro. Era 1 angstrom. E é fóton, é radiação. Então, ele difrata. Aí, olha só que coisa mais legal. Quando eu uso elétrons, antes da física quântica, eram partículas, né? Mas o de Broglie disse, não, é partícula, mas tem uma onda associada a ele. E quanto é o comprimento de onda de Broglie do elétron? A gente acabou de calcular. É também angstrom. Aqui, ó. É da ordem de angstrom. Então, é onda, o raio-x também é onda, eles têm o mesmo comprimento de onda, o que é importante é que eles têm comprimento de onda parecido. A figura de difração é a mesma. Tanto faz usar elétron como usar raio-x. Por isso que os círculos são parecidos. Por isso que os círculos são absolutamente iguais, né? Vamos dizer assim, qualitativamente falando, eles são iguais. A diferença é que é no comprimento de onda, porque provavelmente o comprimento de onda de um está diferente do outro. Ele não é 100% igual. Se ele fosse 100% igual, ele dá muito parecido. Mas qual é a mensagem aí? Elétron se comporta como onda, de forma inequívoca, tá certo? Não tem como duvidar disso. Por quê? Porque a difração é um fenômeno ondulatório. E eu estou obtendo o mesmo padrão de difração. Então, se eles estão sofrendo difração, é porque eles são ondas. E aí, gente, já viu, né? Se eu tenho onda, não importa mais de que ela é feita, né? O que é importante é o comprimento de onda. Não interessa se é elétron, se é fóton, se é nêutron, não interessa. O que interessa é o comprimento de onda. E aí eu posso usar os elétrons como para fazer um microscópio. O microscópio óptico eu uso luz visível, que está de 400 a 700 nanômetros, e eu
uso essa luz para amplificar as coisas e observar objetos nessa dimensão, que eu não vejo a olho nu, mas no microscópio eu vejo. Então, eu posso usar elétrons para... Aí a coisa muda de figura, né? Eu posso usar elétrons para observar coisas que são muito pequenas. E é por isso que a gente tem os chamados microscópios eletrônicos. A principal diferença entre o raio-x e o elétron... Não, os elétrons podem... De fato, são duas coisas diferentes. O raio-x são fótons, os elétrons são elétrons. Agora, o elétron tem associado a ele um comprimento de onda. E eu posso usar os elétrons para estudar fenômenos ondulatórios que os raios-x também experimentam. Mas eles não são... eles são duas coisas diferentes, né? Tem muita coisa diferente entre eles. O raio-x é um fóton, ele não tem massa, ele não tem carga. O elétron tem carga, tem massa. Agora, eu posso usar raio-x para fazer uma imagem e uma difração, e posso também usar elétrons para fazer a mesma coisa. Né? Por quê? Porque eles têm um comprimento de onda parecido, e se eu estiver olhando para os fenômenos ondulatórios, eles vão se comportar do mesmo jeito. Mas só dessa perspectiva. Tá? Então, gente, quando você usa... e aí você pode fazer, aqui é uma imagem muito louca, é um artigo recente que saiu, mas que mostra o nível de evolução, né, do entendimento dessas coisas e como como é possível explorar o mundo nanométrico. Essas imagens que vocês estão vendo aqui, elas são imagens de átomos. Cada mancha dessa aqui, tá certo? É como se fosse a imagem de um átomo, feitas com um microscópio eletrônico. Isso aqui foi feitas com um microscópio eletrônico. Certo? Feita com microscópio eletrônico. Então, é um material, né? Está aqui a estrutura dele, tem dois átomos aqui, porque aí depende da região que você olha, tá certo? Mas aqui você tem imagens, né? Isso aqui são os átomos individuais. Ou seja, é de uma precisão absurda, né? Tá aqui, ó. Então, você tem aqui, por exemplo, aqui, ó, ele passa, essa linha azul aqui essa linha azul aqui é esse perfil aqui, ó. E aqui está a distância. Ó. Daqui para olha só que coisa mais doida. Daqui para cá dá 1 angstrom. Então, isso significa que daqui para cá é menos de meio angstrom. E aí você tem um pico, né, de intensidade, que essa parte aqui, onde está um átomo de praseodymium, que é esse átomo aqui está o outro. Nesse aqui só tem um. Ó. Aí você só vê um que está aqui. E tem umas sombrinhas do lado aqui. As sombrinhas do lado é um oxigênio que está aqui, um oxigênio que está aqui. Mas olha a distância. A gente consegue separar dois objetos que estão distantes menos de 1 angstrom do outro. Isso é de uma evolução incrível, né? Ou seja, hoje é capaz, ou seja, esses microscópios, né, que funcionam à base de elétrons, portanto, explorando a propriedade ondulatória do elétron, isso é física quântica pura, né? E aí a gente usa para estudar os átomos. E aí a ferramenta, uma das ferramentas principais para estudar o mundo nanométrico. Então está no centro da nano, vamos dizer assim. Então está aqui, olha, de novo. Então está aqui os átomos, tá certo? Como eles estão organizados. É fantástico, fantástico. E agora eu vou mostrar o filme, né? Porque isso aqui é uma imagem já tratada no computador, colorida, tal, e tudo mais. Mas como é que é lá no laboratório, quando você tem um microscópio eletrônico, né? A gente tem aqui, microscópio eletrônico aqui na física. Como é que, quando você faz o experimento, como é que você observa esse material lá na hora do experimento? Eu vou mostrar, então, o filme aqui, tá certo? Então, tá aqui a superfície do material, e aí vocês vão ver o filme aí. Quando vai ficando claro, isso aí são os átomos. Então, vocês estão aí apresentados, né, ao que seria as imagens dos átomos desse material, né, eles sendo revelados pelo microscópio de transmissão. É claro que, do ponto de vista quântico, a gente sempre tem que colocar, né, que a gente tem lá o princípio da incerteza de Heisenberg, que é também outra coisa importante da quântica, e a gente não consegue, ou seja, é impossível, do ponto de vista quântico, você localizar com precisão um átomo, um elétron, porque vai ter sempre uma incerteza. Então,
Então, o que a gente tem aí é um padrão de interferência das ondas, né? Das ondas dos elétrons com as ondas dos átomos que estão lá, e eles geram esse padrão que localizam e que dão para a gente a maior probabilidade de encontrar o átomo. Onde é que o átomo está? Bem, a maior probabilidade de encontrar é nessas regiões claras. Então, é nessas regiões claras que a gente tem a maior chance de encontrar o átomo. Então, esse é o padrão de interferência que revela a estrutura atômica do material. Tá claro, gente, isso aí? Esse negócio é simplesmente, assim, fabuloso, né? Ou seja, é muito, muito... O limite que se chegou nisso aí é muito interessante. Então, vamos lá, continuando. Então, beleza, bom que vocês entenderam. Vou então passar um pouquinho mais para a gente avançar. Bem, então, gente, indo aqui, hoje, como eu não fiz intervalo, nós vamos terminar um pouquinho antes. Essa imagem aqui é uma imagem também espetacular que mostra os limites da nano e como é possível manipular os átomos na escala de átomo individual. Essas imagens que vocês estão vendo aí não são desenhos, tá certo? Isso são medidas reais feitos na IBM. Se vocês olharem nesse endereço, vocês vão encontrar um monte de imagens parecidas. Essas imagens são chamadas de currais quânticos. O que é isso? Essa imagem ela revela duas coisas importantes. Primeiro, é que existem máquinas, né, que são os microscópios de tunelamento, que você pode manipular átomos em nível individual. Então, aqui é um conjunto de átomos sobre uma superfície de outro material. Então, esses átomos aqui, que aparecem como sendo esses picos, eles foram colocados aí um a um, usando um microscópio de tunelamento. E eles são diferentes dos átomos de baixo. Então, como eles têm características diferentes, é chamado de curral quântico, por quê? Porque dá para você observar a natureza ondulatória dos elétrons. Os elétrons que estão aqui, eles ficam presos aqui dentro, tá vendo? Essas ondas aqui são as ondas dos elétrons, que estão presos nesses currais quânticos. Lembra? Na corda, a gente tinha lá, na corda, quando eu coloco uma corda, eu prendo e eu só posso ter aqui algumas ondas. Se a gente tiver um tambor em duas dimensões, eu também só posso ter algumas ondas. Né? Se a gente tiver uma coisa fechada, por exemplo, se a gente tiver aqui como fosse uma superfície, né? E aqui fosse um balde com água, se a gente perturbar bem no meio, né? Essa onda fica aí dentro do balde, ela bate, ela se propaga para cá. Quando chega aqui, ela retorna e cria um padrão de interferência, cria o que a gente chama ondas estacionárias. Então, essas ondas que estão aqui dentro são as ondas dos elétrons que estão presos por esse curral de átomos. Olha só que coisa mais incrível. Você tem a revelação do caráter ondulatório dos elétrons quando eles estão presos, né, por átomos. Então, tudo isso aqui é feito manipulado. Né? Então, você tem átomo, tem um curral hexagonal, tem um circular, tem um triangular, tem um retangular. E, claro, se ele é circular, as ondas são circulares. Né? Quando ele é assim quadrado, aí você vai ter ondas numa direção e ondas na outra direção. É como se fossem cordas nessa direção e cordas nessa direção. Né? E triangulares, aí também fica a simetria do sistema, tá certo? E aí isso é muito, muito, muito massa, muito fantástico. Não, isso, as formas eles fizeram só para, né, aí não tem nenhuma razão específica de ser não. Eles colocaram desse jeito, eles fizeram propositadamente para ter essa simetria, né, porque aí você consegue, com essa simetria, você consegue fazer as contas e calcular como seria do ponto de vista dos modelos. E aí depois você compara com o experimento. Bem, e aí, gente, o Feynman,
voltando agora mais para a parte de nano, né? O Richard Feynman, que foi esse físico americano famoso, ganhou o prêmio Nobel, em 1959 ele deu essa palestra. Essa palestra é muito interessante, quem puder ler, né, na internet, ela tem disponível assistir. Ele fez uma provocação lá nesse congresso, que foi dizer o seguinte, é que existe muito espaço lá embaixo. E aí ele chamou, né, convite para entrar numa nova área da física. Qual era o problema que ele estava discutindo nessa palestra, né, na palestra visionário dele? Né? Ele estava dizendo o seguinte, é que se fosse capaz de manipular a matéria numa escala pequena, ia aparecer um monte de fenômeno interessante, um monte de aplicações. Então, a provocação do Feynman foi o seguinte, ele disse, olha, vamos manipular as coisas na escala nanométrica, lá embaixo, porque tem muito espaço para fazer as coisas. Né? Essa foi a palestra que ele deu, e um dos desafios, né, que foi o seguinte, aqui tem o Pai Nosso, né, escrito na cabeça de um alfinete, tá certo? Mas o Feynman disse o seguinte, que era possível pegar todos os 24 volumes da Enciclopédia Britânica e colocar toda a informação que tem nela na cabeça de um alfinete, desde que fosse possível manipular a matéria na escala nanométrica. Então imagine o seguinte, você tem como colocar todo o conteúdo de 24 volumes enormes na cabeça de um alfinete? Tem, basta que você manipule a matéria nessa escala. Certo? Aqui foi uma outra coisa que foi feito também, né? Foi um desafio. Aqui é um motor da Ford, né? Reduzido 33 mil vezes. Um motor do carro, também funcional, mas reduzido 33 mil vezes. Então, aquela discussão ali toda, né? Qual que é a razão disso aí tudo? É que se você manipular numa escala muito pequena, você consegue colocar informação, muita informação, numa região muito pequena. Só um parênteses, a biologia faz isso, tá certo? O nosso DNA é muito comprido. Ele está todo enovelado no núcleo, o núcleo tem 30 nanômetros de tamanho, e lá tem toda a informação para formar o nosso corpo. Certo? Também funcional, exatamente. Certo? E lá tem toda a informação do nosso corpo. Essas coisas de números é engraçado. Eu falei aí DNA, me lembrei um exemplo. Se você pegar todo o DNA das nossas células, que nós temos, sei lá quantas bilhões de células, e esticar todo ele, né? Você pega todas as nossas células, estica o DNA, porque ele é um novelo enrolado. Dá para ir na Lua e voltar 650 vezes. Não é incrível isso? Certo? Ou seja, essas dimensões, né, esses números, às vezes a gente não tem essa clareza. Tá certo? Mas o DNA ele é comprido. E a gente tem bilhões e bilhões deles, né? E ele está enrolado, está todo enovelado. Então, mas nós vamos fazer uma outra conta aqui que vocês vão achar interessante nessa linha do que o Feynman colocou. Ou seja, vamos escrever. Aí eu vou pegar esse exemplo aqui para fazer um exercício com vocês vão me ajudar aí nas contas para a gente acompanhar. A IBM escreveu, usando esse microscópio de tunelamento, o logo IBM. Vocês estão vendo aí o logo IBM, o nome IBM, tá certo? Ela escreveu aí são 36 letras. Isso aqui, cada sistema desse aqui é um átomo de xenônio. Certo? Esse experimento dá muito trabalho fazer, mas, de novo, é possível colocar numa superfície, acho que a superfície é cobre, se eu não me lembro, acho que é cobre, é átomo de xenônio, e eles colocaram precisamente esses átomos para formar letras. Então, tem o I, o B e o M. Então, eu acho que são 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 36. Então, veja bem, os caras foram capazes de escrever escrever letras com átomos. Ou seja, a tinta agora, né?
é átomo. Então, aquela ideia do Feynman de colocar todo o volume da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete, de fato, é subestimada, porque dá para você fazer muito mais. Dá para você fazer muito mais. Né? Vamos pensar o seguinte. Isso aqui está na escala, né? Se a gente for pegar essa escala aqui está na dimensão atômica, né? Ou seja, aqui está na escala de angstroms. Aqui é na escala de angstrom. Certo? Angstrom. Então, sei lá, vamos pegar uma letra aqui, ela está ocupando, sei lá, 3 angstrom, vamos dizer assim. Vamos dizer o seguinte, talvez essa letra está ocupando um espaço aqui de 3 angstrom. E cada letra, aí, ela está sendo formada por... Então, vamos pegar aqui algumas características, certo? Eu tenho aqui, o B aqui, o M tem muitos átomos, né? Talvez o B e o M seja o que vai exigir mais átomos. Então, aqui tem 5 átomos, aqui tem 5, 3, 8. Então, tá, o M tem 8 átomos. Vamos dizer que uma letra vai consumir 10 átomos. Na média, tá? Na média, porque as outras aqui até tem menos. Mas vamos dizer que eu preciso de 10 átomos para escrever uma letra. Tá bom? E vamos colocar aqui uma palavra tem 10 letras. Em média, né? Tudo em média. Vamos só fazer em média, né? Tem palavra grande, tem palavra pequena. Vamos colocar em média. Então, isso quer dizer que em uma palavra a gente vai gastar 100 átomos. Então, eu consigo, em média, tá certo? Escrever uma palavra com 100 átomos. Perdão, 100 átomos. Então, vamos guardar esse número. 100 átomos é suficiente para eu escrever uma palavra. Em média, né? Em média. Vamos pensar o seguinte, que uma página, ela tem, em média, eu não sei quantas palavras tem em média uma página. Vocês lembram, assim, de número? Eu não sei se talvez 1000 palavras. Ou 1000 letras, não sei. Talvez uma coisa que a gente pode pensar é que numa página Word, por exemplo, na página de um livro, você tem em média... deixa eu só fazer essa estimativa aqui rápida, que agora eu fiquei aqui na dúvida. De 100... Quantas palavras a gente tem numa página, né, qualquer assim, vocês têm uma ideia? Em média, né? Nós estamos falando tudo em média. Deixa eu só pegar aqui para ver quantas palavras, quantas letras a gente tem numa página. Eu vou pegar um texto aqui, vou copiar no Word e vou contar, né, quantos caracteres tem na página. Vamos lá, se alguém pode aí confirmar comigo. Só para a gente ter uma noção. Então, vamos lá, eu tenho aqui... Pronto, eu peguei um texto, botei numa página 4, aí eu botei letra 12, né, só para a gente ver o tamanho da letra 12, contei aqui a quantidade de caracteres. Pronto, ele está dizendo que sem espaço, né, são 500 palavras, em média. Pronto, vou usar isso aqui. Então, uma página tem 500 palavras, em média, tá bom? Então, se uma página tem 500 palavras, foi até bom isso aqui, porque significa que uma folha, frente e verso, vai ter 1000 palavras. Agora, guarda esse número aqui. Se uma folha, que é frente e verso, tem 1000 palavras, uma folha
pode ser escrita com 1000 palavras vezes 100, que é 100 átomos, tá certo? Então, isso aqui dá... Agora, nós já vamos começar a escrever aqui, aqui é 10A3, aqui é 10A2, então aqui é 10A5 átomos. Ou seja, eu preciso de 100.000 átomos. Se eu for escrever desse jeito, tá? Eu estou escrevendo igual o cara fez lá na IBM. Se eu usar esses átomos, eu vou precisar, por essa estimativa aí, tá bom, fonte 12 tem 300, Google diz 300, tá bom, vamos usar o 500 e o 1000 só para facilitar as contas, tá bom, Fátima? Só para... Daniela, Emanuel, só para ter uma ideia. Então, se eu escrever igual a IBM fez, em média, eu vou precisar de 100.000 átomos para escrever uma folha, frente e verso. Então, vamos transportar esse número para cá, para vocês entenderem o seguinte. Então, vamos lá. Olha só que coisa mais interessante. Então, vamos lá. Uma folha consumiu 10 elevado a 5 átomos. Agora, vamos transformar isso aqui em livro. Em livro, né? Vamos pegar um livro médio com 300 páginas. Então, um livro de 300 folhas, páginas não, folhas, tá certo? Que já está ali, já está a folha, frente e verso. Um livro desse aqui vai consumir 300 vezes 10 a 5 átomos. Certo? Então, eu consigo pegar o conteúdo de um livro e escrever, né, 3 vezes 10 a 7 átomos. Certo? Então, um livro, 3 vezes 10 a 7 átomos. Bem, quanto tempo eu vou gastar para fazer isso? Vai ser uma infinidade, uma eternidade. Não é prático, né? Não é prático. Isso, ninguém nunca vai fazer isso na vida. Tá certo? Mas eu estou só estimando a quantidade de átomos que eu precisaria se a minha tinta fosse usar átomos individuais. E agora aqui eu vou colocar um número para vocês entenderem como é dramático, tá certo? Ou seja, um livro tem 300 páginas. Um livro de 300 páginas consome essa quantidade de átomos. Se eu pegar 1 grama de tinta, ou 1 ml, 1 grama, ou 1 ml de tinta, 1 ml é uma coisa minúscula, é uma gota, tá certo? Uma gota de tinta. A pergunta é, quantos átomos tem aqui? Quantos átomos tem uma gota de tinta? Né? Eu não sei se todo mundo já estudou química e viu e lembra disso, mas existe um número que dá uma ordem de grandeza da quantidade de átomos que a gente tem nas substâncias. Tem o número de Avogadro de átomos, ou seja, um mol tem da ordem de 6,23, não sei como é que é, agora, como é que é o número de Avogadro? É vezes 10 a 23 átomos. Ou seja, 1 ml de tinta, talvez tenha um pouco menos, porque não é exatamente um mol, mas não é um fator muito grande, não, a diferença. Certo? Ou seja, basta, se a gente fosse fazer aí a conta correta, né? Isso aqui é 6,02. Aqui é 6,02. Ou seja, eu vou deixar aqui só para ficar, porque isso é um número muito importante, né? O número de Avogadro. 6,02, esse aqui é o número de Avogadro, mas eu não vou mexer nisso aí, não. Eu vou deixar só da ordem, né, de 10 a 23 átomos. Como 1 ml de tinta provavelmente é menos do que 1 mol de tinta, porque... Mas tudo bem, eu vou deixar que é na ordem, tá certo? De 10 a 23. Então, veja, uma gota de tinta, se eu separasse os átomos e fosse escrever igual a IBM fez, quantos livros era possível escrever? A gente pode fazer essa conta aqui agora. Certo? Um livro consumiu 3 vezes 10 a 7
Aí agora eu vou até tirar esse cara daqui, porque como agora eu só estou tratando as ordens de grandeza, não vamos se preocupar com o termo que está multiplicando. Vamos pegar só a potência de 10. Esse aqui é 10 a 7 átomos. Num ml de tinta, eu tenho 10 a 23 átomos. Eu consigo escrever quantos livros? X. Então, o X é quanto? É 10 a 23 dividido por 10 a 7, que dá quanto? 10 a 17 livros. Gente, vocês sabem o que é 10 a 17 livros? Ou seja, esse número eu não tenho nem ideia do que é 10 a 17 livros. Vamos ter uma ideia de como é o tamanho da pilha, tá certo? Vamos ter uma ideia do tamanho da pilha. Talvez um livro de 300 páginas. Deixa eu pegar um aqui só para ver mais ou menos a dimensão que ele tem. Pronto, um livro de 300 páginas, eu vou colocar que ele tem 1 centímetro de altura. Certo? 1 centímetro de altura. Então, um livro de 300 páginas, ele tem aproximadamente, que até um pouco mais, pelo que eu estou vendo aqui, mas ele tem 1 centímetro de altura. Certo? Que se eu transformar em metro, dá 0,001. Tem um a mais, né? 1 centímetro transformado em metro é 0,01 metro. Ou seja, o livro tem uma espessura de 10 a menos 2 do metro. Então, qual é o tamanho da altura da pilha do livro, né? Se eu escrever essa quantidade de livros. Então, a altura da pilha de livros vai ser 10 a 17 vezes 10 a menos 2. Isso aqui dá 10 a 15 metros. Se eu transformar em quilômetro, dá 10 elevado é 15, né? Dá 10 elevado a 12 quilômetros. Certo? 10 a 12 quilômetros. Sabe quanto é a distância da Terra à Lua? A distância da Terra à Lua é mais ou menos 300 mil quilômetros. Ou seja, 3 vezes 10 a 5 quilômetros. Então, olha só o tamanho dessa pilha, tá certo? Ou seja, eu consigo fazer uma pilha que dá para ir na Lua e voltar várias vezes. Porque é 10 a 12 o tamanho da minha pilha. E daqui para a Lua é 10 a 5. Então, se eu dividir 10 a 12 por 10 a 5, dá 10 a quanto? 10 a 7. 10 a 7 é 1, aí 0, 0, 0, 0. São 7, né? Então, aqui, 1000. 10 a 7 é 10 milhões de vezes. Então, gente, olha só. Se eu conseguisse escrever átomo a átomo, é claro que a gente não tem meios para fazer isso. Eu conseguiria produzir 10 a 17 livros, que eu nem sei qual é o número que a gente chama. 10 a 12, 10 a 9 é giga, depois 10 a 12 é tera, aí zeta, peta, sei lá, tem uns nomes aí que vocês depois veem aí. Eu consigo construir essa quantidade de livros, tá certo? Colocar no conteúdo, né? Não é conseguir construir esse conteúdo de livro. Eu consigo, com 1 ml de tinta, escrever todo o conteúdo que essa quantidade de livros tem, tá certo? Que dá o equivalente a 100 milhões de vezes e na Lua, né? A distância Terra-Lua. Então, dá para ir 5 milhões de vezes na Lua e voltar com essa pilha de livros que a quantidade de átomos em 1 ml de tinta é suficiente para escrever se você manipulasse as coisas na escala atômica com precisão e, obviamente, com rapidez, né? Porque
o tempo que vai levar para escrever isso aqui é gigantesco. Talvez seja a idade do universo. Mas, enfim, o que é que eu estou querendo dizer? É que se você manipular a matéria nessa escala, é possível botar muita informação com uma quantidade de átomos muito pequena. Ou seja, a IBM escreveu as letras, então ela pode escrever palavras, né? E ela pode escrever textos. E com ml de tinta, se você pegasse os átomos da tinta e escrevesse, a gente tinha esse valor aqui. É um negócio fenomenal, né? Ou seja, esses limites não são inacreditáveis, né? Ou seja, é possível sim na cabeça de um alfinete colocar muito mais do que a informação dos 24 volumes da Enciclopédia Britânica. Ou seja, você consegue num espaço muito pequeno, tá certo? Colocar o conteúdo de tudo que já foi produzido em termos de livros no mundo, usando frações muito pequenas, uma quantidade muito pequena de matéria, se eu tivesse uma impressora, né, que pudesse escrever igual a IBM fez aqui.